Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Queridos irmãos, queridas irmãs, realmente maravilhas o Senhor tem realizado em nossa querida comunidade São João Paulo II. Esta semana rendemos a Deus graças e louvores pelos 4 anos já da nossa comunidade dedicada a São João Paulo II. A criança está crescendo, graças a Deus. Somos uma igreja, corpo místico de Cristo. Que bom, todas as semanas nos encontramos aqui para a nossa oração, para a nossa adoração a Jesus, através da Santa Missa. Também aqui acontece a oração do Santo Terço. Algumas realidades da comunidade aqui se encontram para as suas reuniões, para as suas reflexões. Aqui é realmente uma casa de Deus. Somos muito agradecidos ao Senhor pela nossa capela São João Paulo II. E o mais importante, meus irmãos, nós, enquanto Assembleia, formamos o povo de Deus. E é na vida de cada um de nós que Deus age, através das celebrações que aqui temos na nossa comunidade. Então este salmo é para todos nós, este belo salmo que cantamos. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Meus irmãos e irmãs, uma característica que é própria de todo seguidor de Cristo, de todo cristão, é o dom da alegria. Nós não podemos perder de vista a alegria. Não é porque o calor está excessivo, a crise econômica tem atingido a nossa casa, a nossa família, até mesmo a nossa igreja, é que vamos perder a alegria. Porque a alegria do cristão não está nos bens materiais, não está no dinheiro, não está apenas nos afetos humanos. A alegria do cristão está fundamentada em Jesus Cristo. Ele, portanto, o Senhor Jesus, é a causa, é a razão da nossa alegria. Quantas maravilhas, meus irmãos, Deus já realizou na nossa vida e através de nós, na vida do nosso próximo. O que aconteceu com o povo antigo de Deus, o povo de Israel, acontece conosco também. Nós escutamos hoje na primeira leitura, o profeta Jeremias, chamando o povo à alegria, ao júbilo, porque o Senhor tinha passado na vida deles com um braço forte.
Quantas dificuldades o povo de Israel enfrentou na escravidão do Egito. Eles estavam exilados, fora da terra de origem, fora de Jerusalém. E restou um pequeno povo, uma pequena parcela, digamos assim, do povo de Israel. Muitos já tinham morrido, outros tinham abandonado a fé no Deus único e verdadeiro, no Deus Criador. E aqui permaneceu aquilo que Jeremias hoje nos falava, o resto de Israel. Mas o resto, meus irmãos, aos olhos de Deus, não é como tantas vezes nós entendemos. Isso é o resto, segundo plano, segundo lugar. Não, o resto para Deus é precioso. Que interessante, o profeta Jeremias nos falava, quem compunha, quem fazia parte deste resto do povo de Deus? Os aleijados, os cegos, as mulheres grávidas, as parturientes, isto é, aquelas mulheres que tinham acabado de dar à luz às suas crianças. Portanto, um pessoal fraco, limitado, cheios de dificuldades, uma gente indefesa. E Deus agiu com um braço forte neste povo que perseverou, que soube enfrentar as demoras de Deus na sua vida. Deus reconduziu este resto, esta pequena porção do povo de Israel a Jerusalém. Meus irmãos e irmãs, nós cristãos católicos somos o novo resto do povo de Deus. Verdade. O Senhor tem nos liberto de muitas escravidões, como outrora libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. De quantos Egitos, ou seja, de quantos pecados o Senhor já nos libertou, já nos perdoou. E nós estamos com Jesus caminhando para Jerusalém celeste. Nós viemos de Deus, meus irmãos, e para Deus um dia retornaremos definitivamente. Será um dia bonito, um dia glorioso, em que vamos contemplar para sempre o nosso Deus ressuscitado face a face no seu reino de amor. Jesus Cristo, meus irmãos, é de fato aquilo que nos falava o autor da carta aos Hebreus, o sumo e eterno sacerdote. Alguém que se compadece da criatura humana, porque se fez homem como nós. Somente quem experimentou o sofrimento é solidário, é sensível para com aquele que está sofrido. Não é assim conosco? Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, a gente experimenta na própria pele, na própria vida, como é triste, como é doloroso perder um ente querido. E a gente se torna mais sensível e solidário àqueles amigos nossos que perderam seus entes queridos. Quando a gente é, por exemplo, acometido de uma enfermidade, a gente fica também mais sensível àqueles que carregam a cruz da doença. É assim, quando a gente experimenta, a gente entende a dor do outro. Teoricamente, nisso, ninguém consegue ser solidário às necessidades alheias. Pois bem, meus irmãos, pelo mistério da encarnação, ou seja, pelo Natal de Jesus, o Senhor assumiu a nossa natureza humana. Em tudo se assemelhou a nós, menos no pecado. Pisou o chão duro deste mundo que nós pisamos, enfrentou toda a sorte de tentações, de provações, mas venceu, superou. Portanto, meus irmãos, quando nós estamos sofridos na vida, o Senhor sabe que nós estamos enfrentando. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Oferece sacrifícios ao Pai. Ou seja, na cruz, o Senhor Jesus se ofereceu a nós. Ele é o verdadeiro sacerdote, porque apresentou a Deus Pai uma oferenda perfeita, a própria vida, para poupar a nossa vida da morte eterna. Quanto amor, quanta generosidade de Cristo para com cada um de nós. Quando éramos inimigos do Senhor, por causa de nossos pecados, Ele passou por este mundo fazendo bem, sem olhar a quem. E o grande bem que realizou foi a sua entrega total, radical na cruz, para nos salvar. Por isso, meus irmãos, a alegria deve ser um dom constante na nossa vida. Não obstante as dificuldades, as preocupações desta vida, não podemos perder a alegria, porque Jesus é a causa, é a razão da nossa alegria. Cada Santa Missa, meus irmãos, nós atualizamos o único
e irrepetível sacrifício de Cristo na cruz. Sempre lembro a vocês, meus irmãos, que participar da Santa Missa é como se estivéssemos aos pés da cruz, lá no Calvário, acompanhando juntamente com Maria Santíssima e o discípulo amado, que se encontrava aos pés da cruz, a morte de Jesus por nós. Santa Missa é isso. É a atualização do mistério da Páscoa de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Tudo isso em nosso favor. Cada sacerdote, meus irmãos, cada padre aqui na terra, na verdade participa do único sacerdócio de Cristo. Ele é o eterno sacerdote. Nós, ministros ordenados, cada padre aqui na terra, participa do grande e eterno sacerdócio de Cristo. Então, na verdade, quando um sacerdote consagra, é Cristo que consagra. Quando um sacerdote batiza uma criança, é Jesus quem batiza aquela criança. Quando um sacerdote absolve os pecados de um cristão no sacramento da penitência, é Jesus, bom pastor, que perdoa aquele pecador com o coração contrito e humilhado. Quando um sacerdote abençoa as pessoas, é o próprio Cristo que está abençoando. Cada padre apenas empresta o seu corpo, a sua vida, a sua voz, as suas mãos, para Jesus continuar agindo. Portanto, meus irmãos, olha que coisa bonita. O mesmo Cristo que caminhou neste mundo, curando os enfermos, libertando os possessos pelo demônio, anunciando uma boa notícia, que quem acolhia no coração experimentava o céu aqui na terra. É o mesmo Cristo que age por meio dos nossos sacerdotes, não por mérito do Padre, é graça de Deus. Então rezemos, meus irmãos, pelos nossos sacerdotes, para que sejam fiéis sempre ao Senhor e saibam exalar este bom odor de Cristo, através das suas palavras, dos seus gestos, em cada celebração dos sacramentos e, sobretudo, pelo testemunho de sua vida cristã. O Evangelho, meus irmãos, uma catequese maravilhosa para todos nós no dia de hoje. Jesus está às vésperas da sua paixão e morte na cruz, caminhando em direção a Jerusalém. Foi lá que aconteceu o mistério pascal de Cristo. Passando por Jericó, ele se depara com aquele homem cego e mendigo, que nem nome direito tinha. Quem é aquele cego? É o filho de Timeu, é um tal de Bartimeu. Bartimeu é como se fosse um apelido. Vejam, nem nome tinha o homem. Passava humilhações, sofrimentos, era marginalizado pela sociedade da época. Mas aquele homem, meus irmãos, já havia algum tempo escutando a palavra do Senhor. Sabia mais ou menos quem era Jesus. Meus irmãos, esta passagem do Evangelho de hoje é um rito de iniciação à vida cristã. Um rito de iniciação à vida de fé. Ninguém tem fé se antes não escuta a Deus. A nossa fé, meus irmãos, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e frutificando em obras de vida eterna à medida em que ouvimos a palavra de Deus. Mente quem tem fé, quem não escuta a Deus. Ninguém tem fé no Senhor se não escuta a sua voz. Por isso a importância de participarmos das nossas celebrações, de darmos atenção à palavra de Deus, que sempre nos orienta, que nos exorta, que nos chama à conversão. A experiência da palavra de Deus na nossa vida, meus irmãos, nos torna pessoas mais orantes. O que aconteceu com aquele homem do Evangelho de hoje? Sabendo que Jesus estava passando por perto, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E gritou mais uma vez, Senhor, tem piedade de mim. Meus irmãos, a escuta da palavra nos torna pessoas orantes. Sabe por quê? Porque a gente passa a confrontar como está a nossa vida diante da palavra de Deus que escutamos. E a gente constata o seguinte: que pena, minha vida está tão distante daquela que é a vontade de Deus para mim. E esse reconhecimento, meus irmãos, é uma graça de Deus. Que bom quando a gente faz essa experiência. Puxa vida, minha vida está distante daquele que é o desígnio de Deus para mim. Isso me faz ser humilde. Isso me coloca numa atitude de oração. Senhor, tem piedade de mim.
Ou, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu quero te agradar, eu quero te amar, eu quero me converter. Veja, meus irmãos, Jesus escutou o clamor daquele homem. Jesus escuta as nossas súplicas. Nenhuma oração que fazemos do coração ou de coração fica esquecida por Deus. Deus se inclina, como que se inclina para escutar as nossas preces. Ele tem um momento de agir, de se manifestar na nossa vida. O que Jesus fez? Chama aquele homem para cá. Ali a figura da igreja, meus irmãos, os apóstolos, que chamam as pessoas à conversão. E aqueles discípulos disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Meus irmãos, essas palavras hoje são para nós. Coragem, levanta. Tantas vezes, meus irmãos, estamos prostrados diante dos nossos problemas, das nossas preocupações, diante dos nossos pecados. O pecado nos deixa assim, prostrados, paralisados na vida. Mas o Senhor não se esquece de nós. Sempre nos envia alguém para nos chamar à conversão, para nos dar essa palavra de ânimo, coragem. E aquele homem, meus irmãos, claro, sabiamente ele se levantou, jogou o manto que estava sobre os seus ombros para seguir Jesus, deu um pulo. É o pulo da conversão, porque escutou a Deus. Meus irmãos, que manto precisamos deixar, jogar fora? Aqui o manto é a imagem do pecado. No pecado ninguém prospera, ninguém progride na graça de Deus, não. Nós não podemos nos acostumar ou nos acomodar numa vida de pecado. É preciso renunciar ao pecado. É preciso jogar fora este manto que pesa sobre nós. Qual é este manto? Quais pecados têm pesado sobre nós? Será que é o manto do egoísmo? O manto da infidelidade? O manto do julgamento? O manto da preguiça? Do orgulho? Da arrogância? Enfim. Quantos pecados que de repente ainda trazemos dentro de nós. Mas Jesus nos chama, meus irmãos. Tenhamos esta atitude de jogar o nosso manto fora e dar esse pulo do cego. Imediatamente ele pulou e foi ao encontro do Senhor. Senhor, que eu veja, eu quero ver. Tantas vezes, meus irmãos, estamos acomodados nos nossos pecados. Como diz o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Está vendo que o pecado está atrapalhando a sua vida, o alcoolismo está destruindo a sua vida, a família, mas todo mundo orienta, fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não enxerga que isso está sendo uma desgraça na sua vida. De quantos pecados ainda somos escravos, meus irmãos? Somos mendigos dos nossos pecados, dependentes desses pecados. Quem sabe acreditando, sem esses pecados eu não consigo viver. Talvez uma dependência frenética da internet, das redes sociais, que impede de conviver com as pessoas. Quais são esses mantos, meus irmãos? E tenhamos a coragem e a humildade de pedir para Jesus: Jesus, que eu veja o Senhor na minha vida, me cure desses pecados. Meus irmãos, nós somos chamados a isso, a progredir numa vida de conversão, de santidade. Não nos contentemos com um pouco, não. Porque Deus quer nos dar muito, quer nos dar a eternidade, a começar aqui já pela terra. Sejamos mendigos da graça de Deus, isso sim. Ele é a majestade, como nos fala Santa Teresa de Jesus. E a nossa alma é um castelo. Na nossa alma, no nosso interior, o Senhor quer fazer morada. Mas é preciso limpar essa morada, tirar esses pecados. Tenhamos esta coragem, meus irmãos. O Senhor é por nós. É difícil, claro que não é agradável a gente deixar de lado os pecados. Mas o Senhor nos precede, nos fortalece, nos encoraja com a sua graça, com os seus sacramentos, com a sua palavra. E aí nós veremos o Senhor aparecendo, se manifestando na nossa vida. E vamos progredir na graça, numa vida de conversão. Que coisa triste, tantas vezes nós estacionamos numa vida de conversão. A gente fala, não, aqui tá bom, eu já me libertei de algumas coisas, de algumas amarras espirituais, tá bom. Não tá bom não, meus irmãos. Não sejamos mais mendigos
dependentes dos nossos pecados. Sejamos mendigos do Senhor. E Ele sempre vai nos saciar com a sua graça, com a sua misericórdia. Amém?